E amigos, eu quero compartilhar uma coisa. E a minha tendência, a minha mania natural, quando eu era uma criança, sempre que eu perguntava por que meu pai com a minha mãe não podia responder por que sim ou por que não, porque senão eu ficava infernizando a vida deles. E eu também era essa criança que fazia isso na escola. E quando alguém falava para mim assim, era da minha natureza, quando alguém falava, essa aqui é a melhor água do mundo, eu já perguntava, foi no mundo inteiro? Daí alguém falava, eu já fui em 30 países, tá, mas tem muito mais do que 30, né? Você tomou água mesmo em todos os países? Daí a pessoa, Leandro, o que você está querendo? Cara, eu estou querendo só, numa provocação filosófica, chegar ao resultado final, se essa realmente é a melhor água do mundo ou não é. E por ter essa mania, eu me tornei uma pessoa meio azeda no mundo. Então eu me tornei profissional, né? A minha profissão é terapeuta capilar, colorista. Eu não exerço ela desde 2009, mas eu me tornei um cabeleireiro e fui me aprofundando em química, cosmético. E a minha maior dificuldade era que esse ano queratina vai mudar a sua vida. O ano que vem descobrir uma coisa nova e a queratina já não é mais tão boa. E eu queria morrer, porque eu dei curso o ano inteiro passado falando para todo mundo que queratina era o auge. Sabe, e eu não estou falando mal desse ramo, e nem de nenhum ramo, mas é que a ciência, ela é gatinha perto da verdade soberana das coisas de Deus. Então, a filosofia também, me desculpa, a história também. E tudo que o homem tenta fazer para explicar, também. Quando eu conheci a palavra de Deus, ela me alimentou, sabe? Porque ela foi lá dentro do meu espírito. Eu falei, pela primeira vez, se eu aprender uma coisa que é realmente um fundamento, está fundamentado e não vai mudar. Porque Ele é ontem e hoje eternamente. Tudo vai passar e a palavra de Deus jamais vai passar, amém? Cara, o dia que eu vi a Bíblia, e eu era assim, eu me converti a Cristo, eu vivi na droga, e um dia eu entrei no meio dos crentes, eles puseram a mão na minha cabeça, eu caí endemoniado, e eu levantei, nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais cheirei. Jesus me transformou instantaneamente, sabe? Aí eu virei crente, cara. Daí eu falei, o que crente faz, né? O crente vai no monte, crente ora, crente tem Bíblia grande e tem sapato cromado. E tem terno, né, dos Avengers. Aí eu comecei a usar terno de dia. Daí meus amigos que eram do mundo, drogado, eu tinha banda, né, vocalista de rock and roll. Quando eu vinha vindo na rua de terno, alguém falava, olha, o Leandro virou mormon, cara, saí correndo. Daí tipo, eu não fui internado, mas eu fiquei internado, entendeu? Eu fiquei guardado dentro de um terno. E cara, tipo assim, eu ia na praia de terno, não tô brincando, mano. Porque os crentes que eu era muito radicais. E os caras falavam assim, se você não tiver de terno, um anjo não vai te visitar. E eu era louco para receber visita de anjo. E você tá rindo de mim, mas você tem que entender que eu era drogado. Então eu acreditava, né? Acreditava. Daí eu fui parar nessa seita aí tudo bem. Eu acreditava em tudo que eles falavam. E o pior, né? Os caras botam a mão na minha cabeça, eu caio. Daí eu levanto careta. Eu falei, mano, os caras têm uns superpoderes. Daí eu chegava na igreja, eu falava assim, nossa, o culto foi muito louco. Alguém já me repreendia, tá repreendido, o nome de Jesus, não pode falar muito louco, isso é gíria. Daí um dia eu fui dar um testemunho na igreja, falei, igreja, aleluia, Deus me libertou da droga e também me curou da gíria e ainda descolou um trampo pra mim. Daí eu fiquei de banco 3 meses. Daí, cara, olha que louco. Por que você tem que valorizar a Lagoinha? Daí eu falei, gente, esses caras são bipolar. Aceitei Jesus, falaram que tinha uma festa no céu. Eu virei a principal pessoa da igreja. Uma festa no céu. Daí agora eu tô de banco, porque eu falei, descolou um trampo pra mim. Falei, povo estranho, né? Faz uma festa, diz que tem festa no céu, festa na igreja, quando vem um drogado aí. Gente, você sabe que as pessoas, quando um homossexual se converte, as pessoas querem que ele comece a falar, que ela comece a falar como mulher ou ele comece a falar como homem instantaneamente. Mas é como se você tivesse um sotaque de uma nacionalidade. Se você me vê falando ou agindo, às vezes você olha para mim e fala, nossa, ele não parece pastor. Até hoje não parece, sou pastor há mais de 20 anos. E alguém ainda olha e fala assim, nossa, o Leandro ainda tem que passar o processo de desmaloqueiramento. Tipo, você não acredita como que esse processo já avançou. Eu sou finíssimo hoje em dia. Sou um cara impressionante, quase um valadão. Tipo, só que não.
Só que de jeito nenhum. Então assim, o que eu estou querendo dizer é que aquele que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar, amém? De glória em glória, Ele vai trazendo mais um nível. É por isso que tem tanta gente capacitada para pregar aqui, que hoje está sentado ouvindo. Por que eles têm que ouvir de novo? Porque mesmo o nosso espírito já tendo recebido Jesus, ele está salvo, a nossa alma prossegue sendo salva à medida que a gente conhece mais de Jesus, amém? E um dia o nosso corpo será salvo quando ele se tornar glorioso, amém? Então até lá a gente ora para Deus nos curar de doença, disso, daquilo. Então, por que eu disse tudo isso? Porque eu acho que a igreja precisa de muitos protocolos de fio de doutrina. Coisa que ainda que não tenha um profeta lá para dizer para você se é de Deus ou não, para revelar se é Deus ou não, ainda que Deus não diga se é de Deus ou não, você consegue olhar na Bíblia e pela palavra que já foi dita pela boca de Deus, você saber se algo é de Deus ou não. Por quê? Porque não é o profeta que é responsável pela sua vida, não é o líder de GC que é responsável pela sua vida, não é o pastor que é responsável pela sua vida. Você vai prestar conta um dia diante de Deus da sua vida. Você não presta nem do seu marido, e nem da sua esposa, e nem dos seus filhos. Você presta conta da sua vida. Então Deus te deu uma vida e te deu autoridade para governar essa vida. E Ele te deu possibilidade de escolher governar ou não essa vida. Alguns, quando era do mundo, gostavam do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Virou crente, se Deus quiser agora, Deus faz do jeito que quiser. Então, mas a Bíblia já disse como que tem que ser. Então, se está dito na Bíblia e eu estou me perguntando e não tenho coragem de abrir o livro, talvez Deus seja misericordioso e possa me responder o que Ele já disse. Mas Ele é Deus e Ele poderia falar: você está de sacanagem, não está lendo meu livro, não vou responder. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Então o que acontece? Eu tenho uma filha de 25 anos, eu tenho uma de 11 e tenho um de 2,5. A de 25 que está casada, é psicóloga, ela é pastora, ela tem duas filhinhas, eu já sou vovô já. E aí, a de 11 é incrível. Ontem ela estava comigo num retiro e ela estava pregando comigo. E o de 2,5 é só o sangue de Jesus. Ele veio pronto para desgovernar o planeta. E o meu trabalho é governá-lo como Cristo deseja, até ele se tornar meio parecido com a de 11 e virar aquilo. Então, esses são os 3 níveis quando estamos caminhando com o Senhor. Precisamos de tudo, já estamos aprendendo e agora fomos enviados. Aleluia! É assim, ó: vinde a mim, vinde após mim e ide. São 3 níveis. Aqui é quem quer viver no átrio, aqui quem dá um passo do staff para frente, quero para o santo lugar. E aqui é santíssimo lugar, não tem mais volta, eu vou governar com Cristo. É um estilo de vida alto, de dependência. Eu não escolho nem o meu carro, nem a casa que eu vou morar, nem o país. Deus vai falar. E agora essa vai doer. A gente diz que é tão dependente de Deus, mas hoje a gente determina quantos filhos a gente vai ter e não ora para perguntar para Deus quantos filhos a gente vai ter. O muçulmano, irmão, quer ter uma pancada de filho para evangelizar a terra. E o crente, nem preciso falar, né? Mas vamos lá, essa é outra pregação. Se eu fosse pastor de vocês, eu ia acabar com vocês. Mas eu só sou amigo do pastor de vocês, então eu sou elegante. Vou te dar um protocolo hoje, que você vai olhar por um negócio e vai descobrir se ele é de Deus ou não. Vou te dar um protocolo bíblico hoje, que você vai olhar para um namoro e vai saber se é de Deus ou não, para um noivado. Você vai olhar para uma empresa, você vai olhar para uma igreja, e você vai descobrir se é de Deus ou não. Você precisa ser equipado com esse protocolo. Eu chamo de protocolo do reino. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguindo, é tudo que eu gostaria que acontecesse. Imagina você ter um namoro que bondade e misericórdia está no seu namoro. É quanta bondade e gentileza do rapaz, é quanta bondade e gentileza da garota, é quanta misericórdia. Ele chega para ela e diz assim: eu tenho tentações de pornografia. Ela: cara, fica tranquilo, eu vou orar para você. E ela ora por ele. E eles vão até a igreja: pastor, nos ajuda nessa dificuldade. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 se cumprindo. Confesse seus pecados a Deus, Deus é poderoso para perdoar. 1 João 1,9. Então presta atenção, são protocolos. Imagina se alguém no nosso ambiente pudesse chegar e falar assim: eu tenho vontade de ter relações com criança, você poderia orar para mim?
Quem confessa a tentação de pedofilia não vira pedófilo. Quem confessa vontade de pornografia não cai na pornografia. Quem confessa vontade de roubar não cai no roubo. Mas aonde vai ter uma igreja com um ambiente genuíno de confissão? Gente querendo confessar tem a rodo, mas gente madura para entender que ele só tem que orar e não é ele que faz, é Deus que faz. Ele só tem que ouvir, entregar para o Senhor e permanecer ali naquele lugar com um ambiente seguro. Isso é outro protocolo bíblico. Agora, para eu olhar para a minha vida e falar onde eu vou, bondade e misericórdia vem atrás de mim, primeiro que eu tenho que estar me movendo. Bondade e misericórdia não anda atrás de quem está parado. Os sinais seguirão os que creem, então eu tenho que estar me movendo, e os sinais vêm atrás de mim. Então olha só, quem crê anda pela fé, atrás de quem anda pela fé vem os sinais, e atrás dos sinais vem quem não anda pela fé, mas quem anda só por aquilo que sente, vê e quer sentir. Ou seja, tem uma massa imensa atrás de sinais. Você sabia que nos últimos dias o anticristo vai operar sinais, prodígio e maravilha, e quem corre atrás de sinais vai para o inferno? Então presta atenção, você não corre atrás de sinais, os sinais que caminham atrás de você, porque você corre atrás de Cristo, e você corre atrás da palavra de Deus, e você corre guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então se você anda por fé, atrás de você vem bondade, misericórdia e sinais. Então fala comigo, Leandro, eu quero bondade, sinais e misericórdia andando atrás de mim. Vai, 1, 2, 3 e... Aleluia, não importa a ordem, a gente bagunçou, mas Deus sabe entender. Deus é tão poderoso, irmão, que Ele entende nossos rabiscos. A minha filhinha fazia um rabisco quando ela era pequenininha, agora ela consegue fazer minha caricatura. E quando ela fazia um rabisco, ela falava, papai, é você. Eu falava, nossa, que lindo. Eu amei, ainda mais que eu tô magro nesse desenho. Filha, que demais. Ela é que você está emagrecendo. Então assim, eu entendo os rabiscos da minha filha. Assim como Deus entende os rabiscos que você está tentando fazer, tentando acertar. Ele intercede por nós, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Já parou para pensar o que é gemidos inexprimíveis? É algo que você não consegue expressar, é meio... Sabe aquele dia que você só chora, vai babuceando? Ele intercede gemendo pela nossa vida, para que a gente encontre os caminhos mais altos do Senhor. Então Deus sabe entender tudo que a gente não sabe nem explicar, fica tranquilo. Até por isso que eu nem me preocupo em ser bom na pregação, porque Jesus resolve a pregação dentro de cada pessoa, e Ele decodifica segundo a sua vontade. Cada um vai entender aquilo que ele necessita. E se você não entender, o inimigo está tentando entrar na sua cabeça, mas a gente vai expulsar ele da sua cabeça em nome de Jesus. Provérbios 16, 12. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Nenhum rei gosta de injustiça. Rei genuíno não gosta de injustiça. Será que Jesus gosta? A pregação da hipergraça diz para você, venha como você está, pode ficar esse lixo mesmo que não dá nada não, está tudo bem. Isso é uma mensagem de um bruxo chamado Aleister Crowley. Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, cantado por Raul Seixas. Pode fazer o que você quiser, é importante ser feliz. Não é importante. Eu crucifico minha natureza adâmica com Cristo, para que a natureza de Cristo tome posse da minha vida. Eu não faço o que quero, nem o que desejo. Muitas vezes eu faço a vontade de Deus com raiva, com ódio. Tem dia que eu falo, tudo que eu queria era não ser pastor, só para te dar um soco. Daí já passa, tá bom, mas eu sou pastor, não vou dar soco. E o pior, se eu der, depois eu pedir perdão. E se eu der, alguém vai falar, tá vendo, pastor demoniado. E aí pronto, você fica manchado para sempre, e o diabo te acusando. Então vontade de dar, irmão, a Bíblia diz, ireis, mas não pequei. Ainda bem que Deus deixou a chegar até na vontade. Então se você sente, ai meu Deus, eu estou quase pecando, fica tranquilo. Quem não consumou o pecado, ainda não deu a luz ao pecado, amém? Até a vontade dá para segurar ele por rabo e jogar lá nos quintos dos infernos, no nome de Jesus, amém? Agora olha isso, por que os reis gostam de justiça? Porque esse protocolo do reino, ele é dividido em 6 partes, para que bondade e misericórdia te siga. Outras 4 coisas têm que se consolidar na sua vida, no seu negócio, no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho. Onde está Salmo 89, versículo 14, na Almeida Revista Atualizada, ele está traduzido perfeitamente. A Bíblia diz assim, retidão e justiça são fundamentos do trono.
Não adianta alguém falar reino se não tem retidão e justiça naquele negócio. Hoje tem alguns cursos, arrasta para cima, a gente é reino. Você vê coisas injustas lá. Não é reino, irmão. Você vê coisas lá sem retidão. Não é justo. Você sabia que a máfia italiana, quando um dos seus mafiosos traía a mulher, os caras matavam ele. E qual era a filosofia desses mafiosos? Quem não consegue se manter leal à própria esposa, com certeza vai trair a irmandade do crime. Os mafiosos italianos caminhavam num caminho mais alto que muitos crentes. Porque tem crente que não ama a própria esposa e quer ser pastor na igreja do Senhor. Quem não ama a própria esposa vai amar que jeito a noiva do Cordeiro de Deus, que é a igreja? Não vai amar. Então, se você quer receber algo do meu ministério, pergunta para a Érica Barreto: o Lê te ama, o Lê te honra. Pergunta para minhas filhas, para o meu filhinho: o Lê honra vocês. Pergunta para os meus pais. Chegou uma época que a gente colocava no púlpito pessoas que estavam dando certo, sem nunca saber de onde vieram, o que fizeram, que fruto deram, e assim a gente negociou princípios de ordem espiritual na casa do Senhor. Então, se faltar retidão e justiça, não há trono, não há reino. Se é injusto o seu negócio, não há trono, não há reino. Agora, o que vai à frente? No mesmo versículo: graça e verdade vão à frente. Então, olha que louco. Para que o trono seja estabelecido, graça vai à frente, a verdade vem junto dela como sua irmã gêmea. Retidão e justiça se estabelece até que bondade e misericórdia comece a brotar. Então olha só, você já viu pessoas que você conhece. A gente é uma bolha brasileira dentro de um país. E essa bolha parece roça, né, cara? É tão pequeno que todo mundo sabe a vida de todo mundo. Então quando alguém que foi o saramondengo do Satanás vem na igreja, o que acontece na igreja? Porque o trono de Deus está aqui. Então o que tem aqui primeiro? Graça e misericórdia vão à frente. Quando entra um pecador na Lagoinha, a Lagoinha é uma das igrejas que tem mais faniquito com isso, porque eu nunca vi uma igreja para tanta gente aceitar Jesus na história da igreja brasileira do que Lagoinha. Dá para nascer o dia que teve um apelo e não veio alguém. Eu não me lembro desse dia. Olha só, retidão e justiça são base do trono. Você lembra? Amém? Graça e verdade vão à sua frente. Deixa esse versículo aqui para mim, por favor, que é o Salmo 89, 14. Olha só. Graça e verdade vão à frente do trono. O 14. Isso. Graça e verdade vão à frente. Então esse é o início. O meio é retidão e justiça. Justiça e direito está nessa tradução. Ok. Justiça e direito são fundamentos, mas graça e verdade vai à frente. A primeira coisa que Deus vai manifestar para estabelecer o seu reino é graça. O que é graça? Favor imerecido. É um Deus que se despiu de ser Deus, se fez homem como nós, passou por todo tipo de luta, medo, tentação, provação, não pecou e cravou na cruz do Calvário toda a sentença de dívida que estava sobre mim e sobre você e declarou: está consumado. Todo aquele que crê no sacrifício do Filho de Deus agora está revestido do Filho de Deus. Antes ele era uma criatura, agora ele se tornou criação. Antes ele não tinha propósito, agora ele tem propósito. O unigênito do Pai desceu na terra, se tornou primogênito de uma nova espécie. Quem é essa espécie? Os filhos de Deus que se manifestam, como diz João 1,12. Todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a hora que a gente fazer o apelo aqui, ó, não demora, vem correndo. E eu ainda faço aquele apelo assim. Eu acho que a Lagoinha é muito gente boa. Quem quer? Olha só, quem sentir vontade, dou-lhe uma, dou-lhe 10. Se for o André Valadão, ele faz meia hora até salvar todo mundo. Eu sou assim, ó. Não está tendo promoção, eu vou só falar uma vez. Quem quer aceitar Jesus veio, tem que vir pulando por cima da cadeira, porque vai ter que aceitar Jesus rapidinho, amém? Gente, a Lagoinha é muito graciosa. Ela sempre está forçando tudo.
o sorriso do staff, quem ajuda você a estacionar, a plaquinha, nosso foguetinho, alguém que está cuidando do seu filho, está todo mundo sorrindo assim, ó, e a gente tem algo por trás, a gente está assim, a gente quer você, cara, a gente quer salvar a sua vida, cara, a gente está louco para você virar mais um aqui com a gente, cara. Você entende? Você tem o espírito que está por trás dessa igreja? Isso é maravilhoso, irmão. Tem igreja que você entra e sai, alguém só olha para você. Eu sei que isso não existe na América, deve existir em algum país longe daqui. Só que essa bolha é tão pequena que a gente quase que sabe o pecado de todo mundo. Então o que é louco? Se entra um mau elemento no shopping, alguém aqui liga para a SWAT, para o FBI, tem um mau elemento aqui, ele deve ser sequestrador de criança. Aí você sabe o escândalo que acontece nos Estados Unidos, né? Carro de polícia, paraquedas, sai cara por baixo, tanque de guerra, e o cara só caiu da árvore, você já viu? Vem o bombeiro, fecha o quarteirão. O único lugar que quando chega um pecador, todo mundo já fica, olha só, é o traficante, não acredito. Manda um WhatsApp pro outro, mano, fica perto, se ele tentar levantar, não deixa ele sair, porque a gente sabe hoje que o pastor vai fazer o apelo, ele vai sentar. O único lugar que é bem-vindo alguém que não presta, é na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que me desculpe os LGBT, eles não são o movimento mais inclusivo da terra. O movimento mais inclusivo da terra é a igreja de Jesus. Aleluia. Leandro, por que você tem coragem de falar isso? Porque os LGBT não aceitam a minoria das minorias. Sabe quem é? Um gay que nasceu de novo e resolveu voltar para o sexo que Deus fez ele. Eles não aceitam, ou seja, que movimento não preconceituoso tem preconceito com uma minoria dessa. O único lugar que alguém pode ser ex-gay na terra é na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entende o poder disso? E estão tentando mentir sobre a igreja. Gente que não é a igreja está tentando falar mal da igreja. Gente que não sabe de igreja, não vive igreja, não tem ministério, não nasceu de novo, está tentando todos os dias falar mal da igreja. Irmão, eu faço parte da igreja que é a solução da terra, e não faço parte da igreja que é confusão na terra. Eu faço parte dessa igreja triunfante. Por quê? Porque a Bíblia diz que graça vai à frente do trono, e a irmã gêmea dela vem no vácuo. Verdade. Por isso que alguém, quando prega graça sem verdade, ele está pregando a graça manca. Graça e verdade andam juntos. Qual é a verdade sobre você nesse exato momento? Você está ótimo. Se você mentir que está ótimo, você não alcança misericórdia e bondade. Mas se você chegar aqui e falar, Deus, eu pequei essa semana e eu estou tão triste, porque tudo que eu andei por um ano, parece que eu desandei essa semana. Deus tenha misericórdia de mim. Você confessou a verdade, ela tem uma irmã gêmea, é a graça de Deus. E a graça de Deus vai começar a te levar para onde? Para retidão e justiça. Então qual é o intuito da graça? Que me salva de novo depois que eu caio, que me levanta de novo depois que eu tropeço. Eu sou casado 3 vezes com a mesma esposa, gente. Eu me separei 6 vezes da minha mulher. Eu me casei com ela em 99, 2001, 2007. Eu só sou casado com ela a vida toda. Pensa numa desgraça, irmão. Era o meu casamento. Eu vivi na droga, tirei ela da igreja dos testemunhos de Jeová, ensinei ela a se drogar. Quando ela virou drogada, eu falei, agora eu sou crente, daí eu me converti. Daí ela falou, não, eu já era quase isso. Se eu quisesse, eu voltava para onde eu estava. Se eu saía, porque eu não queria mais. E tem mais, se eu for, não vai ser para a sua que eu vou, eu volto para mim. Falei, meu Deus do céu, ficou 7 anos no mundo. Agora, eu ouvi de muitos crentes, você está sofrendo de julgo desigual, você pode casar de novo. Tem um monte de fracassado no nosso meio que gosta de colar band-aid ao invés de esperar pelo propósito. Não aceita conselho desse tipo de gente em nome de Jesus. Porque Deus falava para mim, ela era uma boa menina lá daquela igreja. Ela só não tinha recebido o meu Espírito Santo ainda, mas princípios e fundamentos ela tinha todos. O nóia que entrou na vida dela, acabou com tudo, foi você. Então tem gente que chega na igreja e fala assim para mim, sabe, pastor Leandro, eu entreguei tudo para o Senhor. Eu olho para ele e falo assim, mentiroso. Você perdeu tudo na desgraça de vida que você escolheu, e agora que você não tem nada, só sobrou Jesus, então não venha mentir aqui. Credo, pastor, porque você está falando assim comigo. Não estou sendo duro, eu não estou sendo rude, eu estou falando a verdade. E o único jeito de você encontrar graça é se você declarar a verdade.
Então se você fingir que é um bom crente, é mentira. Sabe quem é a irmã gêmea da mentira? A desgraça. Mas sabe quem é a irmã gêmea da verdade? A graça. Então se você confessa os seus pecados, Ele é bom e misericordioso para te salvar. Olha só, então agora a gente está começando a entender. Parecia bagunçado no início, porque muitos princípios estão embaralhados na Bíblia. Você vai ter que ler a Bíblia pelo Espírito de revelação. Então graça vai à frente do trono. Jesus vem abraçando todo mundo como ovelha perdida. E Ele fica falando, vinde a mim, vinde a mim. Mas quando Ele fala, vinde após mim, isso significa que agora você não é mais a ovelhinha do colo. Minha tia, muito fofinha, um dia me mostrou uma estátua do bom pastor. Não sei quantos de vocês já viram essa estátua. Tem umas ovelhinhas para dentro da cerca e tem o bom pastor para fora da cerca, assim, ó, cuidando da ovelhinha no colo. Aí minha tia, super fofa, sabe ler, eu me sinto essa ovelhinha no colo de Jesus. Olhei para ela e falei, tia, Deus me livre, cruz credo. Eu me sinto aquela que está para lá da cerca. Dela, por quê? Não gosta do carinho do pai? Falei, essa aí é a safadinha que pulou. Eu gosto de ser as 99 que fica pro lado de dentro. A senhora tá muito safadinha, tia. Dela, nossa, eu nunca tinha pensado. Quanta gente olha para a Bíblia sem nunca ter pensado. E aí vira uma Bíblia pessoal. A Bíblia que é, a minha Bíblia é diferente. Então Deus quer sacrifício. Aí vai lá Caim, o pai da igreja diferente, traz um monte de coisa vegana e fala, tó Deus, o sacrifício. Deus falou, cara, eu quero sangue, velho. Eu quero sangue do cordeiro. Eu quero revestimento. Você me vem com essas bananas, meu filho, com essa melancia. Gratidão, gratitude, gratiluz. O que você tem, filho? Sabe quem foi Caim? O pai da... Eu adoro Deus do meu jeito. Gente, o seu jeito, não sei se você percebeu, não importa aqui. Tem gente que fala assim, não gostei do culto hoje. O culto não é para você. O culto é para Jesus. E se Jesus gostar do culto, Ele aparece no culto e faz milagre, e toca pessoas e transforma pessoas. Aleluia! É Jesus que tem que gostar do culto, gente. Oh, meu Deus do céu. Tá feliz ainda? Graça vai à frente, verdade logo atrás. Vinde a mim, vinde após mim. Mas depois que retidão e justiça estão estabelecidos, gente, esse dia você está sozinho, irmão. Os maiores fundamentos de Deus na sua vida não vêm numa conferência, não vêm numa imposição de mãos, vem num dia que você está lá mal, zoado, sozinho. Aí você fala assim, cara, eu não estou aguentando. Não tem pastor Jay. Esse dia você tenta falar com um líder, ele não atende. Aí você fala, mano, o que eu faço? Coloque em prática tudo que você tem ouvido da palavra de Deus. E aí o que nasce nesse dia? O culto racional. O que é o culto racional? É quando uma garota olha para o cara que ela é apaixonada e ele fala, meu, eu não estou aguentando. Ela fala, filho, a Bíblia diz que tem que esperar bater o sinal para comer o lanche da hora do recreio. A gente não pode fazer isso antes. Como não, meu amor? Não, senão a gente come todo o mel e vai sobrar só uma lua sombria para aquele dia. Vamos deixar a lua para ficar junto com o mel e a gente vai para uma lua de mel. Porque prazer na Bíblia vem depois de aliança, não vem antes. Outro protocolo de ordem espiritual. Primeiro você faz aliança comigo, depois nós vamos ter prazer. Deus não proibiu o prazer. Então começa a notar agora que Deus não é mau. Deus não fez o mal. Mas a presença de Deus estava aqui. Satanás conseguiu ir tão distante desse lugar, que a ausência da presença é a maldade. E a ciência explica isso. Não existe frio, existe ausência de calor. Assim como não existe escuridão, existe ausência de luz. Leandro, me explica melhor o que você está falando. Deus não é mau quando Ele diz para você, não peca. Não use o jeitinho brasileiro, você é da Jerusalém Celestial, não faça isso. Você sabe o que Deus está te dizendo? Ele está dizendo para você, ei, vocês são peixinhos, não pulem para fora do rio. Não tem como respirar lá fora. Existe um limite, peixe. Você vive debaixo d'água. E se você for para a areia, você vai pular até morrer.
E a mesma coisa o contrário. Nós somos tão habilidosos que não somos como os peixes. Então o que acontece? A gente criou mecanismo de estar em lugares que nós não poderíamos. Nós conseguimos entrar dentro de um submarino, entrar no fundo do mar. Respiramos daquela água? Não. Comemos as algas? Não. Comemos os peixes? Não. A gente entra lá embaixo, faz o que tem que fazer, mas a gente volta para a superfície, porque aqui é o nosso lugar. Essa é a vinda do cristão para esse planeta. Você não pertence a essa terra, não faz coisas dessa terra. Você é da Jerusalém celestial, e uma vez que você nasce de novo, você está na terra como forasteiro em terra estranha. Ou seja, as leis que te regem não são leis terrenas, mas são leis espirituais muito mais altas. Cara, escuta isso. Graça vai à frente, verdade te discipula. Retidão e justiça é quando isso vira cultura para você. Sabe, um dia eu estava profetizando na igreja e de repente eu olhei um cara e Deus falou assim: ele vai ter uma loja de carro. E eu continuava pregando, olhava para ele e Deus falou: ele vai ter uma loja de carro. E é lógico, tem uma história. Ele foi 8 anos vendedor da Hyundai, um bom vendedor de carro. Por 2 anos agora ele era gerente da Unidas, ou seja, ele subiu, ele escalou uma carreira. Mas Deus mandou eu dizer para ele que ele ia ter uma loja de carro. Mas há 12 anos atrás ele chegou drogado na igreja. Eu ganhei ele para Cristo, discipulei ele. Ele casou com uma menina que veio do mesmo contexto. Essa menina, cara, eu nunca vou esquecer a vida dela. O primeiro homem que eu vi morrendo de AIDS, eu tinha 6 anos de idade, foi o pai dela. E aquilo entrou e se estabeleceu dentro de mim. Eu nunca consegui esquecer o rosto daquele homem. E eu dizia para o meu pai: a gente não pode ajudar ele. Meu pai falou assim: a gente não pode fazer nada, ele está morrendo de AIDS. E era uma época que a AIDS ninguém nem sabia o que era. E quando eu olhei para aquele homem, se estabeleceu um princípio pastoral dentro de mim. Eu queria salvá-lo. Mas ele morreu, eu ainda não era pastor e não pude salvá-lo. Mas um dia eu era pastor, mas ainda cabeleireiro. E de repente veio uma mocinha cortar cabelo comigo. E a tia dela falou: sabe quem é ela? Filha do meu irmão, aquele que morreu de AIDS. Aí eu olhei no olhinho dela e eu tinha uma dívida com aquele homem que eu olhei nos olhos e vi o sofrimento. Eu falei: eu vou ganhar essa menina para Cristo. E eu trabalhei na vida dela e ganhei ela para Jesus. E daqui a pouco o namorado dela, que ela nem conhecia ainda, eu ganhei para Jesus. Eles foram discipulados, batizados, se tornaram líderes de GC, se tornaram staff, cresceram na fé. Ele peitou, cara, o pessoal na entrevista da Unidas, quando ele disse assim, a moça falou: eu estou vendo na sua ficha que você não tem curso superior nem foi gerente, por que eu te contrataria? Você não tem perfil. Ele falou: porque eu sou líder na igreja. Ela: tá, e o que significa? Eu sou líder de casais, moça. O que um gerente faz, que eu como vendedor e auxiliar do meu gerente não consigo fazer, é resolver problemas de pessoas, porque o resto eu já aprendi tudo. E eu faço isso de graça na minha igreja. São 3 anos que eu discipulo casais. A senhora sabe quantos problemas eu enfrento por semana, depois do meu trabalho, de graça para a igreja? Ela falou: sabe por que eu vou te contratar? Porque dos 300 gerentes que estão debaixo da minha liderança, o melhor deles é líder de casais numa igreja. Você sabe que aquilo que a sua capacidade não traz, princípios do reino de Deus te equipam para viver. Aquilo que não é conhecimento acadêmico, o conhecimento empírico do reino te equipa para viver. Então esse cara jogou e ela deu, e ele se tornou gerente. Então o que eu fiz naquela semana, Deus não pediu para eu entregar assim, ó, a palavra profética. Então eu entrei no carro e fui tomar um café com ele naquela semana. Eu falei: Gabriel, Deus mandou eu vir aqui te dizer que Ele vai te dar uma loja de carro. Aí ele começou a chorar, ele falou assim: cara, são 8 anos como vendedor, sempre eu estava batendo entre os melhores, e agora são 2 anos aqui. Lê, você acredita que eu trabalho por um cara que eu nem sei se ele existe? E eu dou dinheiro para um cara que eu não sei quem é, mas eu faço isso com muita lealdade, Lê. Sabe por quê? Eu faço como quem faz para Cristo. Falei: esse é o tipo do seu sócio. Dizem que não é bom ter sócio, mas nós somos sócios um dos outros, Senhor. Meu irmão, a gente é sócio no corpo de Cristo. A gente é uma peça que encaixa na outra, chamado igreja. E essa sociedade tem Jesus como majoritário. E se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o corpo de Cristo vai sendo levantado. Nunca fale contra esse princípio de corpo. O princípio da divisão é satânico, mas o princípio da unidade é bíblico. Então olha só, eu olhei para ele e falei assim: Gabriel, Jesus vai te dar, cara. Daí ele olhou para mim e falou: você quer ser meu sócio?
Eu falei, nossa, eu não esperava por isso. E olha, princípios de ordem espiritual. Eu me lembro que um dia eu fui embora dos Estados Unidos, eu estava fazendo missões aqui, em 2018, o Espírito Santo falou assim, estuda sobre investimentos. Eu falei, Deus, eu sou missionário. Ele falou assim, eu só quero que você estude sobre investimento. E eu fiquei estudando sobre investimento. Em 2018 e 2019 me tornei investidor. 2020 eu tive uma grande multiplicação financeira. E quando ele me convidou para ser sócio, eu tinha exatamente o valor que era necessário para ser sócio dele. E naquela hora eu olhei para ele e falei assim, só que é o seguinte, cara, eu só sou sócio investidor, porque Deus não me chamou para empreender. Deus tem me chamado para ser pastor. Ele falou, Lê, eu trabalhei para homens que eu não conhecia. Agora eu quero ser sócio de um cara que está gastando a sua vida na obra de Deus. E te digo mais, e não quero só que você fique com a sua parte da sociedade, quero que um dia eu possa semear na missão, porque a sua missão mudou a vida da minha esposa, mudou a minha vida e está me dando destino profético. Gente, essa história toda que eu estou te falando, não é uma história de negócios, nem de empreendedorismo, nem de investimento, é uma história de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que a gente não vivesse na escassez, mas para que a gente fosse amado e vivesse na prosperidade de Deus. E para eu encerrar e orar para você, presta atenção nisso. A graça e verdade estão estabelecidas no nosso negócio. A retidão e justiça também. A gente já abençoou pessoas que não podiam comprar carro. A gente já deu coisas quando um cara comprou o carro que foi embora o nosso lucro, porque a gente virou uma empresa semeadora. E eu disse para ele, cara, vamos trazer agora uns missionários do Piauí que não tem carro, e a gente dá uns Jeep para eles, eles vêm de avião e vão embora de Jeep para eles fazerem missão. Eles vão largar o cavalo e vão fazer missão, porque a nossa empresa vai investir no reino de Deus. Então presta atenção, essa história está tudo dentro desse protocolo. Agora olha como Deus te protege. Um dia ele foi fazer uma ficha, o Espírito Santo falou dentro dele, consulta essa CNH. Ele consultou, era uma CNH duplicada. Chamamos a polícia, que também era da nossa igreja, foram lá e prenderam o cara. Quando você é um parceiro da coisa de Deus, o Espírito Santo fala sobre tudo com você. Ele me falou de antemão sobre investimento, que não era a minha área. Eu não hesitei, fui lá, estudei e fiz. Ele falou para a gente ser sócio, e ele falou para a gente tomar cuidado e vender aquele carro. Ou seja, Deus quer fazer parte da sua vida inteirinho. Então a partir de hoje você vai olhar para alguém e vai falar assim, esse cara está mal, o que a gente precisa fazer para salvar ele? Graça. E assim que ele for conquistado, ensinar a verdade. Uma vez que a verdade entrou, falar, cara, agora você tem que decidir se você quer viver retidão e justiça em tudo, ou se vai ter alguma área que você quer viver aí no jeitinho brasileiro. Então quando graça e verdade me chamam para retidão e justiça, onde quer que eu vá, onde quer que eu ponha as plantas do meu pé, Deus vai me dar por herança, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora olha só, quantos de nós já ouviu, onde você puser a planta do seu pé, Deus vai te dar por herança? Não vai. Não tem verdade, não tem retidão, não tem justiça, Deus não vai dar é nada. Aí vem umas meninas para mim, lerda, assim, ai pastor, eu conheci ele na igreja. Ô gente, igreja não é um lugar legal para conhecer gente. Só vem gente que não presta na igreja. Agora, quem é legal você conhecer? Quem é a igreja. Se o menino que você conheceu é a igreja, ele não vai ficar abrindo a porta do carro, ele vai abrir a Bíblia para você, minha filha. Você está entendendo? É que você cai na pegadinha do abre a porta, mas não abre a Bíblia. Ô filha, faz sentido? Faz total sentido, gente, pelo amor de Deus. Então assim, quem vai na igreja não significa nada. Quantos de vocês têm um plano de academia e não vai? Quantos de vocês trabalham na garagem e não é um carro? Olha aí, gente. Você está vendo? Eu trabalho na minha garagem, não sou um carro. Eu entro na academia e não malho. Eu discipulo pessoas, dá para ver, não dá? Vou todo dia na academia e fico discipulando os caras. Então presta atenção, gente. Graça está te convidando hoje para um caminho mais alto. A verdade é algo que você tem que confessar e entregar para Jesus agora. Não importa qual verdade seja. Retidão e justiça. Leandro, mas quem vai estabelecer isso em mim, Leandro? Fica tranquilo que essa parte é com Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. E quem tira o pecado do mundo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não sou eu que tiro, não é você que se tira.
É o próprio Jesus que arranca. Então uma vez que a graça entra, eu sou convencido da verdade. Olha quantas pessoas hoje foram tocadas pelo Espírito Santo e perceberam, eu estava fazendo uma coisa que não era uma grande verdade, mas o Jesus está me convidando para uma verdade mais alta. Quantas pessoas falaram, mas eu já pus a planta do meu pé, eu já fiz campanha, eu já orei, mas nunca teve retidão e justiça nesse lar. Então tenha ousadia, eu vou plantar, porque eu conheço a verdade, retidão e justiça. Um dos caras que a gente ganhou para Jesus, eu vendi um carro para ele, quebrou o radiador. Aí eu cheguei no mecânico e falei, troca o radiador. Ele falou assim, cola Durepox, todas as lojas de carro cola Durepox, R$50. Falei, quanto que é o novo? 750. Falei, troca. Ele, oxa, troca, rapaz. Dele, por quê? Porque eu sou pastor, não sou vendedor de carro. Tem gente que é só vendedor de carro, agora tem gente que é vendedor de carro e nascido de novo. Então ele não é só um vendedor de carro, ele é um vendedor de carro que quer que aconteça para os outros aquilo que ele gostaria que acontecesse com ele. Tem gente que é só advogado, tem gente que é advogado nascido de novo. Tem gente que é só médico, tem gente que é médico nascido de novo. Tem médico no meu time que me liga e fala, Lê, fala para Deus revelar, eu vou ter uma operação louca hoje, já vi todos os exames, mas pede para Deus guiar minhas mãos, vai que tem alguma coisa que eu não vi no exame, eu quero que o Espírito de Deus me ajude. Gente, se nós tivermos profissionais de todas as áreas dobrando o joelho e pedindo retidão, justiça, graça e verdade, bondade e misericórdia, começa a tomar o planeta Terra. É um protocolo do reino, gente, aleluia.